Aí a minha pergunta, e pô, vai falar bastante sobre isso, você considera os aspectos fisiológicos mais importantes para considerar isso na prescrição ou a questão do objetivo? Porque a gente entende que eu tenho essa questão e eu vou justificar por quê. Porque o objetivo é claro que é diferente. Então, quando você pensa no objetivo, a prescrição ela deve seguir o objetivo da pessoa. No entanto, a gente tem diferenças fisiológicas, né, anatômicas, que você vai questionar aqui. Como é que você olha essa questão do tratamento feminino? Realmente existe essa diferença hoje? E você, ao estudar isso, você aplicou, você de fato viu que algumas coisas deram certo? Bem, vamos lá. Eu comecei a ter esse olhar para o público feminino durante o meu doutorado. Eu estudei mulheres obesas e mulheres eutróficas, né? Mulheres normais, que eram estudantes de educação física, e estudei mulheres obesas e atendi num ambulatório de obesidade durante 4 anos. Nesse ambulatório de obesidade, praticamente só tinham mulheres. E eu comecei a perceber, desde a anamnese, que é aquela entrevista inicial, até a intervenção, muitas peculiaridades. E aí, quando a gente vai estudar nosso estudo de intervalo, né, uma revisão com dezenas de estudos, a gente vai analisar quantos estudos analisaram mulheres, foram muito poucas. Meu microfone? Botamos só um pouquinho mais pra cima. Mais alto, ele caiu um pouco, acho. Isso. Então, Show. Tá, acho que ele tinha caído. Pô, agora tá bonito demais. Então, assim, são muito poucos os estudos em mulheres. Então, começa por aí. Se você for analisar a ciência da musculação, ela surge com fins militares e ela analisa principalmente homens e idade militar. Então, se a gente for ver a ciência toda da musculação até anos 80, praticamente só nesse público. E quando a gente vai analisar a questão das variáveis, que é o que a gente estuda, a gente percebe que o público feminino é pouquíssimo estudado. Quando é estudado, existem diferenças em inúmeros fatores. Então, na recuperação entre séries, na recuperação entre sessões, no dano muscular. Obviamente, mulheres têm oscilações hormonais ao longo do mês que não ocorrem no homem. Mulher produz muito menos testosterona. Tem questões estruturais, tem o quadril que é diferente, o valgo dinâmico que acontece mais na mulher, problemas no joelho que ocorrem mais em mulheres, né? Fora a preferência. Tudo bem, a gente pode ter uma mulher que tenha o mesmo foco que o homem, desenvolver membros superiores em detrimento de membros inferiores, né? Mas isso é muito raro. A mulher normalmente quer desenvolver membros inferiores, quer valorizar a silhueta, as formas femininas, e isso vai se fazer por meio da prescrição, né? Então, a prescrição, eu não vejo como um ponto mais importante do que outro, né? Questão fisiológica em relação à questão de preferências e objetivos. Eu acho que elas se combinam, né? Mas na hora da prescrição você vai ter que, primeiro, saber quais são os objetivos dessa mulher, né? O que ela quer desenvolver mais, etc., quais são os pontos fracos, o que precisa se focar, né? Mas você vai ter que levar em consideração todas as questões relacionadas a perfil hormonal, oscilação hormonal ao longo do mês, questões relacionadas à recuperação. Mulher é mais resistente à fadiga. Mulher tem estudos até que mostram, talvez seja justamente falta de estudos, né? Mas os estudos que existem mostram, por exemplo, que a mulher pode responder mais a treinos volumosos, a maiores números de repetições e menores intensidades do que homem. Porque tem estudo que fez a mesma coisa em homem e mulher, e enquanto a mulher desenvolveu mais com um protocolo, o homem teve mesmas respostas com os 2 protocolos. Então, assim, a gente percebe peculiaridades em relação a isso. Mas uma pergunta em relação a isso, eu tenho pouca leitura nesse tema, então, pô, bom que hoje a gente está com um super especialista aqui na área. A gente tem aquelas famosas discussões sobre respostas agudas e uma possível não, né? Resposta em um desfecho crônico sobre, por exemplo, hipertrofia, que realmente ainda é um buraco negro pra gente, né? Então o que eu vejo, cara? Essa questão do ciclo hormonal e tal, tem muita controvérsia, por quê? De forma aguda é fato, né? Você não precisa estudar muito para identificar que a mulher passa por alterações motivacionais de força e tal. Mas os poucos trabalhos de efeito crônico não mostram diferença, né? Aquelas mulheres que tiveram a sua carga manipulada pelo ciclo, né? Pelo ciclo. Então, e as que não tiveram. No final, elas responderam igual. Assim, tem alguma coisa nova na literatura em relação a isso? Existem gaps, né? Existem gaps. Tem uma revisão de literatura que analisa essa questão da manipulação da periodização em relação ao ciclo menstrual, que mostra tendências a melhores resultados para o treino baseado na fase folicular. Para hipertrofia.
para hipertrofia, E para pra todos os hipertrofia e ganhos. força, né? Para hipertrofia e força. Então você tem lá a fase folicular inicial, que é ali o início do ciclo, a fase folicular mesmo que rola até 15, né, até ali o meio do ciclo, e a fase lútea, que é a fase final. E parece que o treino baseado na fase folicular promove melhores resultados, não só crônicos, como em termos agudos. Né? Então, naquela fase inicialzinha do ciclo, a mulher tem maior dano, tem uma recuperação prejudicada e um desempenho prejudicado. Então, é um momento que você não vai conseguir imprimir carga, um treino mais intenso, mais puxado. Na segunda fase, ali na fase folicular tardia, você tem um ambiente hormonal favorável, a mulher consegue ter melhor desempenho e, teoricamente, teria melhores respostas. E a lútea inicial, né, que é ali. Então, assim, você treinar, você reduzir intensidade, volume, etc., ali, quando começa a menstruação até o início do ciclo, né, até a fase folicular tardia, passando a fase folicular inicial, talvez seja o melhor caminho. Então você treina bem o mês todo, nessa fase ali próxima à menstruação, você vai dar uma segurada de onda. Que é o que normalmente, em termos afetivos, a mulher prefere. Mas uma das controvérsias dessa questão dos estudos, eles mostram, por exemplo, não vou dizer que é raro, mas é difícil as mulheres terem um ciclo regular, né? Direitinho. Exato, isso é para o ciclo regular. E aí, no final, essa questão. Quando a gente pensa, por exemplo, numa periodização flexível, que no final é o que a gente faz, né? Não daria no mesmo, por exemplo, o fato de você perguntar a pessoa como é que ela está se sentindo. Então, né, se ela tem ou não. Acho que é primeiro identificar se ela tem o ciclo regular. Exato. Se não, você, como é que você tá? Pô, hoje eu tô cansada. Cara, não interessa qual a fase que ela tá cansada, eu vou fazer uma redução. Exatamente carga, isso. né? Concordo, perfeito. Mas levando em consideração. Que a gente não tem estudo de periodização flexível, mas, cara, a gente faz isso todo dia, né? Pô, hoje tu vem pra massacrar, aí tu vê que a minha irmã, tá bem. ela não tá legal, você fala, pô... Eu acho que é a melhor opção para a maioria dos casos, né? Você trabalhar com... Não precisa necessariamente chamar de periodização flexível, mas com treino com essa flexibilidade. Na verdade, o conceito da periodização flexível indica uma questão de você fazer um levantamento psicofisiológico da pessoa ali na hora e fazer alterações. Essas alterações não estão claras ainda na literatura, né? Alguns colocam, por exemplo, aquele estudo clássico lá que é feito em garotos lá, o cara ele coloca... McNamara, só tem esse. Só tem esse. Só tem esse. Como um treino mais pesado, um treino feito com mais carga. Cara, eu particularmente eu acho o contrário. Quando você bota, por exemplo, um tempo de tensão muito alto, é um treino muito mais desgastante do que, de repente, você trabalhar com um tempo menor e carga mais elevada. Obviamente, não necessariamente levando até a falha muscular. E lá é o contrário no estudo, né? Ele chama de pesado o treino feito com cargas mais elevadas e menos repetição, e um treino mais leve, o famoso 12 a 15. Cara, 12 a 15 até a falha é terrível. Em termos de esforço, né? De esforço percebido. De esforço percebido, sim, né? E talvez... interessante. E aí, qual dessas alterações que você começou a aplicar com as suas atletas femininas que você de fato falou, porra, isso aqui realmente eu acho que... Então, na verdade, eu trabalho principalmente com uma anamnese pré-treino sempre. E direciono, obviamente, tem um planejamento do que eu quero trabalhar, não num período... Ó, a Alda, tua esposa, tá aqui, ó. Parabéns pelo podcast, adorei o tema. E o convidado escolhido, viu? Tô jogando em casa, em casa. Manda um beijo aí pra Alda. Então, assim, acho que você pegou o ponto. Periodização com base em ciclo menstrual serve para mulheres que têm o ciclo regular. Isso não é comum. E isso também tem muita limitação no estudo sobre controle da fase do ciclo, né? Sobre o uso de anticoncepcionais, etc., que podem comprometer os resultados. Então, assim, a gente tem essa ideia inicial, obviamente, da variação hormonal, afetiva, né, de recuperação, influenciar as respostas. A gente sabe hoje, por exemplo, com certeza, que essa fase folicular inicial, ela gera maior dano muscular. Você tem um maior dano, você tem uma recuperação comprometida. Mas você tem maior dano, você tem, por exemplo, um atraso na recuperação, talvez. Porque maior dano e maior atraso. Tem uma meta-análise com um dano muscular mostrando isso. Então, com a mesma carga relativa, eu gero mais dano. Mais dano. E maior tempo para recuperar desse dano.